Poder sentar, queridos. Primeiro dia hoje, né? Hoje é 20 de fevereiro, né? Acertei, né? 1º de fevereiro, primeiro dia. Minha primeira visita aqui a Sapiranga em 2026, amém? Glória a Deus. E o pastor Tiago ministrou agora há pouco uma mensagem muito profunda sobre oferta. Não é só levantar uma oferta, sempre é um ensinamento, né? Quer deixar. E eu conheço o Evangelho, né? A palavra. Eu sei que a Bíblia diz que o que você faz com uma mão não queira outra, sim ou não? Né? Eu acredito que todos vocês aqui ofertaram e não precisou pegar o microfone aqui para dizer, eu ofertei hoje nesta manhã. Eu sei que cada um de vocês fez a sua parte, fez aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou ao seu coração. Mas como o Tiago falou sobre o ambiente do mercado, aquela pessoa não entendeu, não discerniu o que Deus estava preparando ele, que ele poderia ter começado pagando pão, e, enfim, como o Tiago falou sobre aquela situação, eu entendi que eu preciso falar, mesmo não tendo tempo para falar muitas coisas. Nessa manhã, eu vou em todos os lugares, eu tenho a minha oferta, eu tenho a minha medida. Todos os lugares que eu vou, eu tenho a minha medida, eu sempre dou a minha oferta, procuro honrar o lugar onde eu estou. Mas hoje, nesta manhã aqui, eu tive uma impressão espiritual, um discernimento, e hoje de manhã eu ofertei um dia dessa escritura aberta, entendeu? Tem 30 dias no mês para que essa igreja esteja em funcionamento, e eu tive uma impressão no meu espírito de fazer isso, fazer muito além do que eu costumo fazer nos lugares que eu vou. Por quê? Porque eu tive uma impressão espiritual. E por que eu estou falando isso? Para sugerir a você, não sei o que você vai fazer com essa informação. Eu só senti no meu espírito de comunicar a vocês, de compartilhar com vocês, que nessa manhã eu tive essa impressão espiritual. De repente Deus falou algo também lindo com você. Eu não estou negando que Deus só falou comigo, ou só falou com o pastor Tiago. Eu sei que Deus falou contigo, mas como nós precisamos ser intencionais no que tange a viver as Escrituras, né? Porque o que consiste em que nós realmente amamos a Deus, que nós somos os filhos de Deus, é que Jesus falou que as minhas ovelhas, elas me escutam e praticam, elas fazem o que eu mando. Então isso que caracteriza as ovelhas de Cristo. Então, como nós estamos num ambiente espiritual, num culto, eu queria compartilhar com você também, que seja rápido, como o pastor Tiago falou, seja rápido. Então, o Senhor falou comigo, se não falou com você, está tudo certo, mas que nessa manhã fique aqui como um testemunho na sua vida, que quando Deus, se você ouvir a voz do Senhor falar contigo, não endureça teu coração, mesmo que às vezes o Senhor peça para você algumas coisas que sai fora da tua religiosidade, do teu cotidiano. Outra coisa importante, eu não congrego aqui, eu estou pisando em outro ambiente, e isso me provoca a analisar, me provoca a estar atento o que Deus tem para esse ambiente, sim ou não? Só que você congrega aqui, cuidado para não se acostumar com esse lugar achando que é um ambiente normal. Cuidado, você que congrega aqui, cuidado para você não pisar na igreja todo dia de manhã, ou todo culto, e pensar assim, mais uma vez estou aqui. Cada vez que você colocar a planta dos teus pés aqui, faça o que a Bíblia falou, né? Cuida, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, né? Então cuida, quando você pisar nesse ambiente profético, esteja atento a ouvir a voz do Espírito Santo. Quero também compartilhar com vocês que nesse quesito da oferta, já que o Senhor está me colocando para falar um pouco sobre. Eu fui agora domingo passado ministrar, eu já estou quase um mês fora da minha igreja, né? Domingo que vem eu vou estar lá na ceia. Então, domingo passado eu fui convidado para ministrar na igreja e eu achei lindo aquilo. Sabe, pastor Tiago? Olha só, pastor, a igreja lá se move assim. Os irmãos dizimam, ofertam na semana, no Pix, tal, hoje a tecnologia. E o que acontece? Quando começou o louvor, as pessoas que fizeram aquela oferta, o dízimo na semana, elas vinham voluntariamente, assim, de uma forma voluntária. Elas vinham
o celular assim, né? Elas vinham com o celular assim, no altar está acontecendo louvor, nós estamos adorando, e elas vinham assim e só colocavam o celular em cima do gasofilácio para apresentar no altar, porque lá o pastor tiveram essa cultura de eles virem na hora do louvor apresentando seus dízimos, suas ofertas, e aqueles que ofertaram, e como a gente não é burro, né? Na hora eu já fiz a minha oferta lá no início do culto, mas assim foi uma sinergia, algo tão maravilhoso que eu vi, a forma que Deus faz as coisas. Então, querido, redobre sua atenção. Não é só o jeito que eu penso, que você pensa, que é a forma certa e correta. Não é só o jeito que eu sinto, o jeito que eu acho, o jeito que eu percebo, que é a forma que Deus age. Existe uma palavrinha na Bíblia chamada multiforme sabedoria de Deus. Repita comigo: multiforme sabedoria de Deus. Vamos todo mundo junto? Multiforme sabedoria de Deus. Quer um exemplo disso? Jesus cuspiu, né? Fez lodo e tocou com aquele lodo de cuspe com terra nos olhos das pessoas. Eu fiz um desafio lá para os irmãos da igreja: se você tiver coragem de cuspir no chão e tocar, você vai ser curado, mas ninguém teve coragem até agora fazer o quê? Isso é o que? A multiforme sabedoria de Deus, né? Os que usam óculos aí, né? Querem se libertar. Tu é que tem que ter fé, né? Deus não mandou cuspir, mas cuspe aqui meu olho, pastor. Eu só fiz essa brincadeira séria para que você fique ligado. O Evangelho é o poder de Deus e a multiforme sabedoria de Deus. Então não existe uma regra que é cuspe na terra que cura a cegueira, mas Jesus age de várias formas. E Jesus vai falar coisas com você que não está escrito na Bíblia assim em detalhes, mas Ele vai falar na impressão do teu espírito e você vai fazer para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, que o que eu menos tenho nesta manhã é tempo. Amém? Então, queridos, Gênesis capítulo 25, versículo 21, nós estaremos lendo a palavra de Deus. Fiquem tranquilos, vocês não serão o meu laboratório de experiência nesta manhã. O que é o laboratório de experiência? Você cria uma mensagem, você imagina algo no teu espírito e vou lá na igreja dos meus amigos testar para ver se funciona. Fica tranquilo, você não será meu laboratório de experiência nesta manhã, porque hoje, em 3 meses, é a 8ª vez que eu vou pregar a mesma mensagem. 8 igrejas que eu passei em 3 meses. O Senhor não me autorizou a mudar a mensagem. Eu tentei, me esforcei, e hoje eu posso dizer para vocês, com esse número de pessoas que está aqui, mais de 500 pessoas nesses 3 meses ouviram essa mensagem. Amém? Então, abre o teu coração, porque não é uma mensagem da minha igreja, a igreja missionária universal lá de São Leopoldo, não é uma mensagem da Comano. Eu entendo que quando o Espírito me leva a profetizar certas passagens da palavra, é uma palavra que é do reino, é para a cidade, é para as igrejas, não é para as famílias, e não simplesmente para um lugar específico. Amém ou não amém? Então aqui diz assim, o texto, um dos textos básicos, Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isto? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em teu ventre, já desde as tuas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo.
Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de sua caça. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão em ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Repita comigo: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Eu estou falando aqui, né, vou comunicar com vocês uma das famílias mais importantes da história da igreja, da humanidade. Não estamos falando de uma família qualquer, estamos falando aqui acerca do nascimento dos dois filhos gêmeos, do filho da promessa, chamado Isaque, né? Filho de Abraão, nosso pai na fé. E nessa manhã, quero falar para você que eu não vim aqui só contar histórias da Bíblia para você, mas quero ter a sua atenção, porque se na sua família tem problema, é interessante o que eu tenho para falar nessa manhã. Se há dificuldades, se há desentendimento, se há alguma crise na tua família, eu gostaria de dizer para ti, essa mensagem vai servir para você. Agora, se você vai dizer assim: não, a minha família não tem crise, não estamos em crise, então prepara-te, porque se tu não tem, logo vai ter. Mais cedo ou mais tarde, as crises na família, elas são inevitáveis, elas acontecem, os conflitos, eles acontecem. Então, primeiramente, eu quero, em nome de Jesus, para ganhar tempo, dizer para você que muitas vezes pensa em quebrar relacionamentos com o pai, pensa em quebrar relacionamento com mãe, pensa em quebrar relacionamento com filho, pensa em quebrar relacionamentos matrimoniais por causa das crises, dos problemas. Quero afirmar a você que pelo fato de se apresentar crises, dificuldades na tua casa, na tua família, isso não quer dizer que é o fim, que está acabando, que é para você romper esses laços de aliança, porque se a família do nosso pai Abraão, o filho dele Isaque, se a família dele teve problema, se a família dele teve crise, eu, Moisés Fraga, não poderia querer ser melhor que meu pai Abraão, melhor que Jacó, melhor que Isaque, que tiveram suas dificuldades. Se os grandes heróis da fé, se os grandes pais da fé tiveram dificuldades na sua família, que vaidade, orgulho e ego é esse de nós? De não querer aceitar quando vem as crises, quando vem as mazelas, quando vem os confrontos. Vamos parar com isso em nome de Jesus? É tudo em nome de Jesus, sabe? Quando a gente dá uma repreensão, vamos parar em nome de Jesus? Né? Lá em casa minha esposa me obedece, eu digo: cala a boca em nome de Jesus. É brincadeira, irmão, não faz isso que tu vai apanhar, tá? Isso eu passei dos limites agora, a minha mãe já fez assim, né? Então, queridos, vamos parar com isso. Achar que a nossa família é menor, achar que o nosso ministério acabou, pensar em divorciar, que Deus ordenou o divórcio, pensar em abandonar isso e aquilo por causa das crises. Se a grande família, né, não é aquela grande família da Globo, a grande família abraâmica da Bíblia teve crises e problemas, como que você não vão ter? Tudo certo até aqui? Então, agora, vamos lá. A gente começa a mensagem da manhã, a leitura falando de milagre. Rebeca
estéril, não pode ter filho. Começamos amanhã falando de oração. Isaac ora ao Senhor, e ele tem a sua oração respondida, e a oração é por um milagre. Então nessa manhã a gente já inicia a leitura bíblica falando de um Deus sobrenatural. Você continua acreditando em Deus sobrenatural? Se tem alguma mulher estéril aqui nessa manhã, é bem pontual, né? Que Jesus venha, né, restaurar a tua marca, que Jesus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Amém? Eu creio ainda num Cristo, num Jesus Cristo que é sobrenatural. Amém? Então, respondida a oração, Rebeca fica grávida, é gêmeos. Só que começa uma luta ali, né? Como nós vemos, começou uma luta dentro do seu ventre ali, né? Começou algo estranho a acontecer dentro da barriga daquela mãe grávida, que era a Rebeca aqui. Nesse caso, os meninos começaram a se empurrar dentro do ventre dela. 2, se empurrar, sai para lá, vai para o teu canto. E aí não tinha obstetra, não tinha médico, não tinha SUS, nem Unimed, nem Dr. Clean, ou seja lá, cartão de todos, não tinha nada para poder explicar para Rebeca o que estava acontecendo dentro do ventre dela. E aí o que Rebeca vai fazer? Ela vai consultar o médico dos médicos, ela vai consultar o Senhor. Com quem Rebeca vai falar? Com Deus. E agora, pasme o relatório e o diagnóstico que o médico dos médicos, que Deus fala, a impressão, a visão, o discernimento espiritual que Rebeca tem. Simplesmente a mãe que está com 2 filhos, quer saber o que está acontecendo, eles estão se empurrando. O Senhor fala o seguinte para ela: é o seguinte, tem 2 nações dentro do teu ventre, e uma será maior que a outra, e elas vão se dividir. Sabe o que é você, mulher, que já tem gestão aqui? Não tem alguém gestão? É um perigo o pastor perguntar isso, né? Meu Deus. Um dia eu fui perguntar: você está grávida? Não, a minha esposa está um pouquinho gordinha. Misericórdia, né? Eu fiquei com medo, veio a irmã lá com a mão na barriga e disse: não, isso é, eu não vou errar, né? Queridos, imagina, irmã, você vem aqui no altar, como é que é seu nome? Sayane. A Sayane vem aqui no altar, está sentindo algo estranho, vem consultar o Senhor. Foi dizer para ela: tem 2 filhos, vão brigar entre si, vão se dividir. Meu Deus, 2 nações se dividirão, uma será mais forte que a outra. E outra coisa, o maior vai servir o menor. Para quem não conhece o contexto, acha que é normal falar que o maior vai servir o menor, mas no contexto histórico não. E é por isso que hoje, nessa manhã, o título dessa mensagem é Bênçãos, Profecias e Tradições. Porque a tradição dizia que o maior é que governava. Agora, Rebeca, grávida, sentindo alguns sintomas, vai falar com o Senhor diz tudo isso para ela. E eu faço uma pergunta para vocês: para quem você acha que Rebeca foi comunicar isso, depois de receber do Senhor essa mensagem? Para quem? Provavelmente é óbvio que ela foi falar com o seu marido. Aí ela chega com o seu marido e diz: Isaac, os guris estão se empurrando. Tá, e aí, tu tá bem? Tudo certo? Não, tá tudo bem, mas eu fui falar com Deus. Tá, o que Deus falou? Ele falou que são 2 povos, 2 nações dentro de mim, e um vai ser maior que o outro, e o maior vai servir o menor. Pensa o Isaac dizendo: ai, Rebeca, essa gravidez não está te fazendo muito bem. Vai descansar, meu amor, vai descansar. Amor, Deus falou comigo. Olha, tu sabe como é que é a tradição, o mais velho é que governa. Então assim, ó, se fosse nos dias de hoje, Isaac quer dizer: eu só acredito se tiver 3 confirmações. Você está entendendo? Deus fala algo para Rebeca que contradiz a tradição, que vai
palavra de profecia sobre a vida do filho dela. Por isso, nessa manhã, eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai ficar com a profecia ou com a tradição? É muito pontual para esse tempo. Quer nação mais religiosa e tradicional, ou quer estado mais religioso e tradicional que o nosso estado do Rio Grande do Sul? Então é muito pontual você entender o que aconteceu nessa história. Você vai ficar com a profecia ou com a tradição? Porque a tradição às vezes está dizendo uma coisa, mas a profecia no Espírito está comunicando outra. Ok? Agora nós vamos ir mais à frente e mais uma leitura extensa. Depois não vou ler tanto. Agora nós vamos para o capítulo 27. Antes de eu ler, quando eu falo sobre tradição e profecia, eu gostaria também que você pensasse assim: quem ficará dando continuidade ao que você começou? O nosso Deus é um Deus geracional, tá? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por ele ser um Deus geracional, é uma pergunta para você: quem vai dar continuidade ao que você começou? Aí eu faço duas afirmações: uma tradição ou uma profecia. No capítulo 27, nós fomos lá para frente. Falei da concepção, agora nós estamos lá na frente. Nós estamos há 77 anos à frente, aproximadamente. Que é o momento em que Isaac vai chamar o filho que ele vai abençoar. E vamos ver quem ele chamou. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo ele de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a sua mãe: cai sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com a pele dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. E ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou eu, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor disse. Agora senta e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu:
o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, e o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o conheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então ele disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu também. Trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: vem cá, meu filho, dê-me um beijo. E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: ah, o cheiro é do meu filho, e como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu orvalho e da terra riquezas, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor do seu irmão e curve-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do seu pai, seu irmão Esaú chegou da caça, e ele também preparou uma comida saborosa e trouxe seu pai. E lhe disse: meu pai, levanta-se e coma a minha caça, para que o Senhor me abençoe. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou seu pai: também abençoa-me a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a sua bênção, que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o nome dele é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao seu pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Então, segura um pouco aí a leitura. Já passado 77 anos de uma profecia dada à sua mãe Rebeca, que o maior serviria o maior. O primeiro versículo que lemos fala que Isaac já estava velho e estava cego, não podia enxergar, e ele, entendendo que estava quase perto da sua morte, ele manda chamar quem? O filho da tradição. Ele manda chamar o filho mais velho. Depois de 77 anos, ele chama o filho mais velho. Agora eu te digo uma coisa: quantas vezes será que Rebeca falava para Isaac: eu estou percebendo o comportamento do Esaú, eu estou percebendo o comportamento do Jacó, olha Isaac, o que Deus falou comigo lá no ventre. E Rebeca, com certeza, como mulher, tinha percepção, ela via, não está escrito os detalhes, mas ela via que Isaac continuava sempre sendo tendencioso a ter afinidade com Esaú, porque ele gostava da caça. Agora, Rebeca só não tinha mais afinidade com Jacó, que era pastor de ovelhas e ficava mais em casa na tenda. Ela também tinha mais afinidade com Jacó, mas Rebeca tinha algo extra. Rebeca tinha uma profecia, uma revelação dada da parte do Senhor, e já Isaac tinha, para manter a sua palavra da tradição, a própria coisa que eu falei agora, a tradição. Você está vendo conflito nesse casal, Mas é só lá no casamento deles, que a mulher fala a vida inteira para o homem, e o homem sempre continua mantendo aquela mesma ideia e posição. É só lá, hoje não acontece mais, ok? Agora, nós vemos aqui que Isaac não estava cego, simplesmente uma cegueira física. Isaac, no final de carreira, ficou com uma cegueira
teve a cegueira física, mas ela aqui, ela denuncia uma cegueira espiritual, porque ele ia continuar insistindo num plano que Deus já não estava mais respaldando. Agora, perceba uma coisa, eu abro um parêntese que eu não consigo passar por esse versículo sem falar sobre. E desse versículo eu tiro uma frase: a glória de todos os seres humanos passarão. A glória vai passar. A minha glória passou. Eu era ministro de louvor da igreja, como eu falei antes, né? Desde 10 anos tocando na igreja, tive 2 bandas e meia, quase 3. E todo esse tempo eu era o ministro oficial da igreja por toda a vida. E fiz isso por mais de 20 anos. Só que um detalhe, eu não sou mais o ministro de louvor, não sou mais o cantor principal, não tenho mais banda, eu sou reserva do reserva. Para mim poder cantar na minha igreja, eu tenho que fazer às vezes uma oraçãozinha para alguém ficar com uma gripe, uma dor de cabeça, uma rinite, para mim ter uma oportunidade lá. Agora, quem me conheceu na minha juventude, naquele período que o Moisés chegava com 3 bandas para tocar, com ônibus, tudo, o que quis dizer? Eu ou aquelas pessoas imaginavam assim: Moisés nunca vai parar de fazer isso. E aqui estou show. Minha glória de músico, de ministro de louvor, de fazer banda, passou, irmão. A glória de todo mundo passa. Você olha para Isaac, todo mundo prega e lembra do Isaac, o filho da promessa, o que abriu os poços, que era muito rico, porque quem achava água naquela época no deserto seria a mesma coisa de quem acha hoje petróleo. A água era muito importante, ainda mais no deserto, e foi através dessa ciência que Deus deu a Isaac, que Isaac ficou muito rico. Agora, o Isaac, o filho da promessa, o filho do Abraão, o cara rico, no final de carreira está cego, e ainda sendo enganado pela mulher, e ainda sendo enganado pelo filho mais novo. Então, queridos, com isto eu quero fortalecer aqui um conselho. Eu já passei por isso, vocês também já passaram. Tem guerra que você está fazendo hoje que não vai fazer sentido lá na frente. Agora, no auge da sua saúde, da sua juventude, da sua auto-performance, e eu estou falando das guerras familiares, eu estou falando dos conflitos de relacionamento. Hoje, tem guerra que a gente faz que parece que tem todo sentido. Hoje, a gente não quer abrir mão. A gente quer defender os nossos direitos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Mas deixa eu te falar para ti. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra todo principado e potestade das regiões celestiais da maldade. Queridos, em nome de Jesus, vamos parar de fazer guerra contra outras pessoas. Por favor, irmãos. Nós estamos vivendo uma tensão, nós estamos vivendo um tempo de guerra, nós estamos vivendo um tempo de conflito, mas nós precisamos entender no nosso espírito que nós temos que parar de fazer guerra. E às vezes vai nos custar abrir mão da nossa razão para ser feliz. Você quer ficar com a razão ou você quer ser feliz? Por ora, tem muitos conflitos que dá para evitar no nosso dia a dia, no casamento, com os filhos, no ministério, no trabalho, na parentela. Só pelo simples fato da gente não fazer guerra contra outra pessoa, só pelo simples fato da gente não se sustentar e se valer da nossa auto-performance. Mas nós sabemos que agora todo mundo passa. Aí você vai dizer assim: pastor, preciso, para mim abrir mão das minhas convicções, para mim abrir mão dos meus direitos hoje. Primeiro, pastor, Deus tem que falar comigo, mas segundo, pastor, você precisa respaldar isso na Bíblia. Então lá vai, para os bereanos, para aqueles que gostam das escrituras. Vou dar alguns exemplos. Jesus abriu mão da sua glória.
E ele não abriu mão porque ele estava velho e cego. Jesus abriu mão da sua glória no auge, para poder alcançar mais gente. Ele abriu mão. Então, primeira defesa do que eu estou pregando, bíblica, Jesus abriu mão. Segundo, próprio texto, Isaac, capítulo 26, que a gente passou direto, fala sobre as pessoas entulhando os poços de Isaac. Ele abria, os caras entulhavam, abria, entulhava, ele ia mais para baixo, abriam e eles entulhavam, ele ia mais para baixo. O que acontece? Ele era rico, ele tinha estrutura para ir para cima daqueles caras e descobrir, para pagar, até para matar, dizer, ó, estão me perseguindo aqui nesse lugar. Mas Isaac, no auge, ele abriu mão. Ele disse, não, vamos mais para baixo, deixa aqui. Pessoal, nós não estamos sendo bem-vindos aqui nesse lugar, nessa geografia. Vamos mais para baixo. E desceu um pouquinho mais, abriu outro poço, está tudo certo, está crescendo, está prosperando. Lá naquele lugar também a galera lá não gostou dele, lá perto daquela região, de madrugada, sei lá quando, e lá entulhava os poços de Isaac. Em vez de Isaac, não, a segunda vez não, a primeira eu aguentei, a segunda não, a segunda ele abriu mão, e a terceira ele abriu mão. Passou depois tudo, Deus faz um giro, e aí os inimigos já não existem mais, e eles reabrem novamente aqueles poços. E é por isso que hoje Israel tem a geografia que tem, só por causa dessa circunstância. Se Isaac não saísse daquele lugar e não abrisse mão, entendesse que aquela pressão estava impulsionando ele para alcançar algo maior, ele tinha fracassado no seu propósito. Então Isaac abriu mão. E eu também, quando era jovem, fiz muita guerra também por algumas coisas que eu defendia. Um dia eu criei um problema com um colega de contraturno e um dos dois veio para a rua. Uma guerra. E o pior é que eu já era pastor, trabalhava na indústria, e ele também era crente. E eu queria que ele fosse para a rua. E queria porque queria que ele fosse para a rua, porque ele me prejudicava ali, literalmente ele me prejudicava. E eu comecei uma guerra. E eu tinha algumas vantagens porque eu era muito bem sucedido no meu trabalho. E ele era um vacilão. E eu queria que aquele vacilão fosse para a rua. E eu estou naquela guerra já há 2 meses já, e levar para gerir, levar e carregar. E todo dia no contraturno eu ia lá e me queixava dele para todos os meus colegas. Quando eu chegava de manhã, ele fazia a mesma coisa, se queixava. E estava lá os crentes dando um baita testemunho dentro da empresa. E aí, um dia faz anos isso, a Cristina, minha filha de 21 tinha 5, eu tinha uns 5, 6, não, tinha mais de 5 anos, tinha uns 10 anos. Eu estou caminhando com a minha filha. Ela tinha 5 anos mesmo. Eu estou caminhando com a minha filha na Rua Grande, lá em São Leopoldo. Quando eu olho assim naquela rua, o cara que eu convivo todo dia, que eu faço guerra todo dia, vinha ele com a família dele, a esposa, os filhos. E naquela hora, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, tu não está fazendo guerra só contra aquele teu colega de trabalho. Tu está fazendo guerra contra a mulher dele, contra os filhos dele. Ele tem uma família também. Tu não quer acabar só com ele lá, tu está querendo acabar com toda aquela família. O Espírito Santo veio em mim, me trouxe um temor, um aquebrantamento. Eu me arrependi, eu parei de olhar para a minha razão, eu parei de olhar para o meu direito, eu parei de olhar só para as minhas dificuldades que eu tinha com aquele meu colega, e aquilo me cortou o coração, e eu me arrependi no ato, quando as famílias se encontraram. E aí eu pedi perdão para Deus, e no outro dia, na segunda-feira, eu disse para ele, cara, quero te pedir perdão, não vou mais fazer guerra contigo, vamos zerar tudo aqui e tal. Eu vi a tua família ontem no centro, eu disse, cara, que mal, que vergonha que nós estamos fazendo, cara, eu vou te suportar na tua dificuldade, tu me suporta aí, não vou mais falar mal de ti e tal. Nós fizemos uma aliança ali, os problemas de trabalho continuaram, mas eu ignorei aqueles problemas, abri mão, ignorei, fui fazendo retrabalho, ignorei. Foi passado 2 meses, vem a maior máquina da empresa, o seu Moisés aqui, que estava na menor máquina, foi para a maior, fui promovido. Depois do perdão, depois eu abri mão, eu já nem mais precisava trabalhar com aquele colega, estou trabalhando sozinho lá naquela máquina para o resto da vida. Outra coisa, a empresa hoje até faliu. 2, 3 anos depois eu saí da empresa e Deus me mandou ir para as nações. E aí, irmão, qual a graça de ter ficado fazendo guerra com aquele cara?
Você está entendendo que o que eu estou pregando, tem 2 exemplos, ele tinha experiência pessoal, eu abri mão, a empresa não existe, aquelas máquinas não existem, e por casualidade, ontem eu encontrei ele, continuou lá na igreja dele, eu falei para ele, ó, estou falando de ti aí, já em 7 igrejas que eu preguei, eu estou falando de ti lá. Ele está falando de mim, né? Estou falando da nossa história lá, que Deus me livrou. Hoje eu tenho autoridade para pregar no altar, porque aquele dia lá eu me consertei contigo. Agora, 2 dias atrás, quinta-feira ou quarta-feira, encontrei ele. Fazia anos que eu não encontrava. Também falo tanto homem que estou atraindo, né? Aleluia. Mas não quero mais trabalhar com ele, tá? Aleluia. Então, queridos, Isaac, a glória de Isaac passou. Então a nossa glória vai passar, irmão. Então tenha uma visão ampla, para você não ficar tão preso ao que você está tentando defender hoje. Ali no versículo 36 e 37, onde eu parei, diz assim, no 36, quando Esaú recebe a notícia que foi enganado de novo, não é com razão que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou o pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, eu o constituí Senhor sobre você e todos os seus parentes, tornei servo dele, a ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Ou seja, Esaú, lá atrás, quando nós lemos, lembra que ele desprezou a herança? Então ele abriu mão da herança porque ele estava com fome, porque ele foi exagerado, ele não soube o limite de parar de tentar caçar. Aquele dia não estava para caça, ok? Agora, o que acontece é que ele falou, ele roubou meu direito de irmão mais velho e agora tomou minha bênção. O que era o direito mais velho? Se fosse hoje, uma família que tem vários filhos e tem um beliche lá, um quarto só para 4 irmãos, 5. Aí no beliche, o irmão mais velho dorme na cama de cima. Ele só vai dormir na cama de baixo se ele não gostar da cama de cima. Então daí tem um irmão caçulo mais novo, que ele quer muito dormir na cama de cima. Aí a mãe diz assim, não, você não vai dormir na cama de cima, porque você é menor, você pode cair de lá. Daí o mais novo diz, eu não vou cair, eu não vou. Aí ele teima. Aí a mãe diz, mas igual você não vai ganhar. Mas por que, mãe? Porque ele é teu irmão mais velho e o direito da cama de cima é dele. Então foi mais ou menos isso, né? O Esaú chega, ele tem os direitos de irmão mais velho, era o primeiro a sentar na mesa, era o primeiro a ganhar o elogio, era o primeiro a ser responsável por qualquer coisa que acontecesse ali. E daí naquele dia ele vende para Jacó por uma necessidade. Então ele abriu mão, ele vendeu. A partir dali, quando Isaac chamava, ô Esaú, vem cá, ele não podia ir, e é o Jacó primeiro. Daí Isaac diz, o que é isso aí? Não, pai, ele me vendeu o direito de primogenitura, de filho mais velho. Agora eu tenho o direito que ele tinha. Então todos os privilégios e as regalias que vinham para o filho mais velho passaram a ser para o filho mais novo. Só para você entender o contexto. Aí ele está se queixando disso, né? Dizendo, ele me roubou o direito. Não, ele comprou. Ele comprou. Quem não foi sábio, que chegou morto de fome e cansado, foi Esaú. E Jacó, intencional, disse assim, a hora que ele me der a oportunidade, eu vou ter. E foi a hora que ele trocou por um prato de lentilha. Olha, irmãos, aqueles que têm superstição de fazer lentilha no Natal, aí, ao final de ano, lentilha, dependendo do contexto, não traz bênção não, não traz sorte não, viu? Então, queridos, aqui eu abro outro parênteses. O cansaço de Elias, lembra? Levou ele a uma crise de solidão. E ele afirmava que só tinha 7.000 profetas, que ele era sozinho. E havia 7.000 profetas com ele. E Elias acabou desistindo do seu chamado por causa do cansaço. E que o cansaço leva a pessoa muitas vezes à solidão. Esaú perdeu o seu direito de irmão mais velho por causa do cansaço também. Os discípulos de Jesus
Deixaram Jesus na mão no Getsemane, quando Jesus mais precisava deles explorar por causa do cansaço. Olha para o teu irmão que está cansado no ouvido lá, diz para ele assim: irmão, cuida com o cansaço. O cansaço, a canseira, irmãos, é uma grande inimiga da unção, sabe? Nesse tempo, queridos, procura não fazer as coisas cansado. Tudo que você fazer cansado, não vai dar boa coisa. Para isso, abrimos aqui nesse parênteses assim, ó, cuida com o teu sono, cuida com a tua alimentação, cuida com o tempo de qualidade da tua vida, queridos, para que você possa fazer as coisas de Deus também com excelência. Se tem algum empresário aqui, se tem alguém que está começando sua empresa, nenhum empresário, nenhum grande homem de negócio, ele fecha contrato no final de expediente, no final de noite. Pode estar tudo certo, ele não cai na pressão aquela da Black Friday. Hoje é o último dia que tem que assinar agora. Grandes homens sábios de negócio não fecham negócio em final de tarde e cansado. Pode estar tudo certo. Ele diz: não, eu li o contrato, eu gostei, eu vou fechar contigo, mas agora eu vou pro hotel, vou descansar. Amanhã de manhã, com a cabeça mais leve, nós vamos finalizar esse negócio. Então o cansaço é um grande inimigo da unção, é um grande inimigo das grandes realizações. No versículo 38 ao 40, diz assim: Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor só tem apenas uma bênção, abençoa-me também a mim. Então chorou Esaú em alta voz. Queridos, o que é para você essa característica de um homem que ia presidir tudo naquela casa, está chorando em alta voz? O que é isso, queridos, essa característica? Um homem mais velho chorando em alta voz do seu pai: me abençoa, meu pai, me abençoa, meu pai. Isso é um homem menino, é um homem que não tinha estrutura psicológica para ser o chefe da sua casa, porque se passassem a ele o direito de primogenitura e a bênção, ele ia governar sobre Isaac, sobre a sua mãe, sobre todos os seus bens, sobre todos os servos e servas. Mas era esse cara que Deus já tinha rejeitado. Agora, só tinha uma bênção. Ele implorou para Isaac, só tinha uma bênção. Aí eu te faço uma pergunta assim. Primeiro eu tenho que explicar: existem os planos de Deus e existem os planos do homem. Sim ou não? Eu vou fazer uma pergunta para ti: todos os planos que você tem na tua vida são planos de Deus? Eu já vou responder para você não pecar. Não. Tem muitos planos aí que é seu, tá? Tem muitos planos que é seu, tá? O plano que eu tive lá atrás de convocar o Thiago Mina na pedalada foi plano do homem, não foi plano de Deus. Até hoje eu não, tá me esperando, Então tem plano do homem e plano de Deus. Agora vou fazer uma pergunta aí, você vai ter que responder agora. Deus abençoa os planos do homem, sim ou não? Sim ou não? Tá, já estão cansados. Levanta a mão quem acha que Deus abençoa os planos do homem. Levanta a mão. Tá. Baixa. Levanta a mão quem acredita que Deus eu falei não, sim. Que abençoa. Quem acredita que Deus não abençoa, levanta a mão. Irmão, sai do muro aí, porque o muro não é Deus, tá? Os indecisos aí, os nulos, não vai. Então eu vou afirmar para vocês, sim, Deus abençoa os planos do homem. Mas tem plano de Deus e tem plano do homem. Quer dizer que Deus não abençoa só os planos dele, mas abençoa os planos do homem? Sim, Deus abençoa os planos do homem, mas tem que ter uma harmonia bíblica aqui para poder explicar essa minha afirmação. Deus abençoa sim os planos do homem, quando que todo plano do homem colabora e contribui para o seu chamado.
Todo plano do homem que coopera, que aponta, que gira em cima do seu chamado, ok. Pastor, eu quero abrir uma empresa. Você vai abrir uma empresa, vai ser uma empresa missional, vai contribuir para o seu chamado, pode abrir que Deus vai te abençoar, porque essa empresa não é o seu plano, duelando com o plano de Deus, mas é o plano missional da sua vida. A sua empresa vai contribuir para o plano de Deus. Então, nesse ponto, sim, todo plano que o homem faz vai contribuir para o plano de Deus. Agora, queridos, qual a importância de nós entendermos isso? Vou dar um exemplo. Meu pastor, apóstolo André Estel, viaja o mundo. Ele tem uma vida muito corrida. E há 4 anos atrás ele começou a fazer Gil e disse que ele ia se tornar faixa preta em jiu-jitsu. Aparentemente você diz assim: poxa, Deus chamou ele para fazer Gil. O cara é mestre na palavra, tem um monte de livro, tem uma igreja de mais de 3 mil membros, tem mais de 80 filhos ministeriais espalhados pelo mundo. Aí o cara vai tirar tempo ainda para fazer Gil? Vai tirar tempo ainda para andar de bicicleta, homem? Se o cara tem um chamado. Pois é, meu apóstolo começou a fazer Gil porque ele disse: eu vou ser faixa preta, porque na concepção dele, o dia que nos países comunistas ele não conseguia entrar com o evangelho como pastor, ele vai entrar como professor de artes marciais. Então o que acontece? Ele agregou uma atividade do homem, uma habilidade, luta, cuidando da saúde dele, cuidando do corpo dele, para quê? Para girar em torno do seu chamado. E teve que fazer bem feito. É faixa preta em jiu-jitsu. Então, querido, aqui eu deixo esse exemplo. Minha filha, quando tinha 16 anos, eu vi que ela se converteu. O sonho dela era ser juíza, só isso. E ela era filha do pastor religiosa, da tradição. Mas, quando ela teve um real encontro com Jesus aos 16 anos, 2 anos depois, ela falou: pai, a vida inteira eu só pensei na minha profissão e na minha carreira. Eu era crente, mas a minha prioridade era a minha carreira. Hoje mudou, pai. Hoje a minha prioridade é Deus e o meu chamado. Eu vou continuar estudando, eu já faz 2 faculdades, vai se formar numa agora em julho, e o ano que vem ela continua ainda de direito. Tá fazendo 2 faculdades com 21 anos. Ela continua estudando, ela continua se dedicando. Mas a minha filha se converteu aos 16 anos de idade, porque ela agora é uma serva de Deus que diz assim: ó, seja direito, seja o que for, no meu trabalho, tudo coopera para o meu chamado. Daqui 2 anos ela vai cancelar a 2ª faculdade, vai pedir demissão no trabalho que ela está bem empregada, para ela poder ir para o Texas, para uma imersão no seu chamado ministerial. Então, tudo contribui para o chamado. Amém? Então, fazendo isso, Deus vai te abençoar sempre. No versículo 41 do capítulo 27, Esaú guardou o rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto da morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Agora vou pular para o 45 para ganhar esse tempo. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Aqui é a palavra de Rebeca, tá? A prova que ela amava os 2 irmãos. 46. Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como esta, perderei a razão de viver. Agora já vamos dar sequência no capítulo 28, mais 3 versículos e paramos. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou:
não se case com mulher cananeia, vá para Padan-Aram, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma mulher das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Versículo 3: que o Senhor Todo-Poderoso o abençoe e faça um prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Agora o versículo 6 ao 9. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado para Padan-Aram. Escolheu-lhe uma mulher e que a abençoá-la. Deram-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padan-Aram. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filha de Abrão, além das outras mulheres que tinha. Aqui, irmãos, nós alcançamos as informações suficientes para entender que Esaú nunca teve o caráter necessário para ser o cabeça da sua descendência. Tá? Por quê? Primeiro, era teimoso, quase morreu não querendo aceitar que aquele dia não estava para casa. Segundo, no desespero vendeu seu direito de primogenitura. Quinto, gritou em alta voz com seu pai e chorou compulsivamente com o menino. Sexto, planejou vingança com derramar de sangue, queria matar seu irmão. Sétimo, desonrou seu pai casando com mulher estrangeira por birra e por vingança. Viu toda a característica aqui? Agora, Rebeca, a mãe, por muitas vezes ter sinalizado a Isaac o comportamento de Esaú, mas ele até o fim decidiu, como eu falei, ficar com a bênção da tradição. Rebeca protegeu a profecia. Ela amava os dois filhos, como disse para Jacó: foge, teu irmão quer te matar, como eu ia perder vocês dois num dia? Porque se Esaú matasse a Jacó, depois Jacó seria morto, Esaú seria morto por ter matado seu irmão. Rebeca amava também Esaú, mas ela entendia que profeticamente a bênção estava sobre Jacó, porque Deus falou com ela. Então, nós que somos imperfeitos, amém, irmãos? Nós aqui somos imperfeitos. Com toda essa história das dificuldades que tem na tua casa, com tantas coisas que já falamos, aqui nós aprendemos que mesmo com as falhas humanas e os erros humanos, os planos divinos de Deus vão se cumprir. Jacó mentiu. É certo mentir? Não, é errado mentir. Rebeca enganou o seu marido, ela enganou o seu marido, porque ela é errado enganar, é errado enganar, mas entenda aqui, que dentro da nossa limitação humana, dentro dos nossos erros e falhas humanas que cometemos, mesmo assim, o plano A de Deus, ele vai se cumprir, mesmo em meio às nossas imperfeições. O plano de Deus vai se cumprir. Rebeca se submeteu a fazer coisas, como quando chegar no céu eu vou perguntar para ela: Rebeca, sem dupla face, sem superbônio, como é que tu conseguiu colar aquele pelo no Jacó e enganar teu marido? Essa é a minha curiosidade quando chegar no céu. Agora eu te digo, queridos, o que você está disposto a passar, a fazer, a submeter, para que se cumpra a palavra da profecia na tua vida? Porque muitas vezes caminhar pela tradição é mais fácil. Muitas vezes caminhar pela tradição é o politicamente correto. Mas, e quando Deus fala com você, e quando Deus dá uma palavra para você, como deu aquele homem que levava a Bíblia ao país comunista lá e entrava no país comunista, é errado entrar no país comunista onde é proibido pregar o evangelho, mas ele ia, porque ele tinha uma palavra e nunca foi pego
com as Bíblias. Nunca foi pego com as Bíblias. Por quê? Porque ele tinha uma palavra da parte de Deus. Malaquias 1:2 refere-se à escolha soberana de Deus. Eu amei a Jacó. Quem amou? Foi Deus. Quem falou com Rebeca foi Deus. Então, se alguém é mentiroso, se alguém é enganador, se alguém é trapaceiro, você está chamando Deus de trapaceiro. Por quê? Porque Deus falou com Rebeca. Isaac endureceu seu coração até o fim. Ele ficou duro na sua decisão e ele não abriu mão, ele não quis enxergar. Então, Malaquias afirma que Deus amou Jacó. Romanos 9, o apóstolo fala, versículo 10, que fala sobre a história de Jacó e Esaú e ilustra a doutrina da eleição de Deus. A doutrina da eleição de Deus não se baseia nas obras humanas, é além das obras humanas, mas são escolhas divinas. Hebreus 12, capítulo 16, diz que Esaú é como um aviso, descrevendo que um ímpio, um profano, que por uma única refeição vende o seu direito de primogenitura e posteriormente não encontrou lugar para arrependimento, embora tenha buscado com lágrimas. Ele buscou com lágrimas e não teve. Então isso tudo aponta para a divindade de Deus, para o plano de Deus. Então essa história, irmãos, nesta manhã, está aqui para nos ensinar a importância de nós valorizarmos as coisas espirituais. As tomadas de decisões imediatas, elas são prejudiciais. Não faça coisas sem consultar Deus antes. Agora, Jacó, que muitos de nós pregadores, o enganador, o trapaceiro, o Jacó, se tu ler as escrituras desde o início ao fim, você vai ver do início ao fim que Jacó sempre foi obediente a pai e a mãe e sempre foi obediente a Deus. Esse é o Jacó, que não era o filho da tradição, mas é o filho que obedece a Deus. Se coloque de em pé. No final deu tudo certo. Nós vamos fazer 2 atos aqui agora. 2 atos. Primeiro ato. Quem estava acompanhando as escrituras deve ter percebido que eu passei direto pelo versículo 40. Eu não falei sobre o versículo 40, porque eu deixei para agora. No versículo 40 do capítulo 27, quando o chorão do Esaú está lá desesperado, está com uma bênção, Isaac responde assim para ele: você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará o jugo do seu pescoço. O que Abraão estava dizendo para Esaú aqui? Isaac estava dizendo para Esaú aqui: quando tu não suportar mais, tu vai arrancar o jugo do teu pescoço. Aqui ele já estava decidido em tentar matar seu irmão. Esse jugo do pescoço está falando do rancor, está falando da amargura, está falando da falta de perdão. E aqui Deus usou Isaac para profetizar que chegaria um tempo que ele não suportaria mais aquele peso no pescoço e ele iria arrancar. Você não precisa ler, mas está lá em Gênesis 33, versículo 40. Quando Esaú vai ao encontro de Jacó, eles se encontram. Esaú corre e vai ao pescoço de Jacó e abraça ele e beija, e ambos choraram. Querido, como aconteceu com Isaac, eu declaro e profetizo sobre a tua casa. Pode ter muitas coisas dado errado, ou até começado errado, mas no final vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém?
Os irmãos se reconciliam, eles abraçam. Só que tem um detalhe: do capítulo 27 até o capítulo 33, desde o dia que Isaac falou e até o dia que se cumpriu, sabe quantos anos levou? 20 anos. 20 anos. 20 anos Esaú levou para conseguir perdoar e arrancar aquele jugo do pescoço que ele já não suportava. Depois de 20 anos, quando ele vê Jacó, ele só pensa em abraçar ele, beijar e tirar aquele peso que o pai dele já tinha falado lá atrás. E nessa manhã, o primeiro ato é: quanto tempo você precisa para tirar o jugo que está sobre o teu pescoço? Não sei se todos estão, mas você que está aqui nesta manhã, quanto tempo você precisa? 20 anos? 10 anos? Ou quem sabe hoje, nesta manhã, é o teu dia de arrancar esse jugo do teu pescoço. A ofensa, a falta de perdão, um trauma que tu nunca consegue se recuperar. Por isso, nesse primeiro ato, eu não estou dizendo que você vai ser obrigado a vir aqui agora e liberar perdão e pedir perdão para as pessoas que te ofenderam, te magoaram ou você feriu. Eu não estou dizendo, mas eu estou dizendo para ti que é um momento oportuno de você sair do teu lugar e vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu reconheço quem eu sou nessa história. Pode ser. Por que, amados? Quando a gente lê a história de Esaú e Jacó, a gente começa a olhar, a gente quer ser quem ali? O mocinho, né? A gente quer ser o Jacó, o da bênção, né? Mas, querido, se você tem falta de perdão, se você tem falta de liberar perdão, hoje você acha que você vai te fazer com quem nessa história? Será que nessa manhã você é o Jacó ou você é o Esaú? A história diz que Esaú guardou rancor, Jacó obedeceu, perdoou, saiu de perto. Tudo que o pai e a mãe mandou fazer, mesmo sendo errado, eu vou obedecer minha mãe, eu vou obedecer meu pai, vai embora. Ele foi, como nós vimos no capítulo 28. Então nessa manhã, quem é a primeira pessoa que precisa? Eu não estou aqui, eu vou repetir para você sentir mais vontade. É só alguém reconhecer assim: olha, eu reconheço, eu tenho coisas para resolver aqui. O tempo é Deus que vai dizer. Venha, querido, porque eu tenho o segundo ato ainda, eu não tenho muito tempo. Depende, se você não vem, é porque você não entendeu a mensagem, ou porque, quem sabe dizendo: eu não posso me expor. Eu me expus aqui, falei que eu era pastor, estava guerreando com meu colega, irmão. Não tem vergonha de dizer, sou pecador arrependido. Mas hoje, nessa manhã, não saia daqui sem se posicionar diante de Deus. Não saia se posicionar dizendo: eu tenho algo que não está resolvido no meu coração. Eu vou orar por você. Senhor, eu abençoo nessa manhã a vida de cada um em teu nome. Todo desapontamento, toda crise, toda angústia, toda falta de perdão, todo rancor, tudo que está prendendo muitas vezes um coração de ser livre, abençoado. Eu abençoo a vida dos teus filhos nessa manhã. Peço que o Senhor Deus dê força para eles continuar lutando contra todo desapontamento, com toda tristeza, toda angústia, toda dor. Eu sei que há pessoas que ficaram com frio na barriga, mal-estar, e não conseguiram ter a força de dar um passo aqui na frente. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é magnífico, o Senhor é um Deus supremo. E eu sei, Senhor, que essa palavra ela não está limitada a esse ato, não está limitada a esses momentos finais, mas que a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um, o Senhor vai completar nessa manhã. Declaro e confesso a palavra, profetizo a bênção, profetizo, Senhor, essas cargas sendo liberadas agora, essas angústias caindo por terra agora, em nome de Jesus. Que todo jugo seja agora despedaçado pelo poder do nome
e do sangue de Jesus. Amém? Segundo ato, nesta manhã, quando Jacó saiu, Isaac abençoa ele no capítulo 28. Ele vai que nem o Chaves saindo da vila, indo embora da vila com uma vassourinha e um saquinho. Assim o Jacó está indo embora de casa. Morava numa fazenda enorme, um pai rico. E ele está indo embora. Não leva a chave do carro, não leva um cartão de crédito, não leva uma poupança, não leva ovelha, não leva gado, não leva nada das estruturas físicas. E ele sai quietinho, obediente, sem reclamar. Ele sai só com uma coisa, mas era a coisa. Ele sai com a bênção. O Esaú, o filho mais velho, se fosse hoje, nós teríamos esse comportamento. Me livrei desse desgraçado. Agora o quarto é todo meu, o carro do pai é meu, a mãe que ficava sempre em volta do Jacozinho, agora ela vai dar atenção mais para mim. Agora eu vou curtir melhor o meu pai que já gosta da minha caça. Agora a fazenda é minha, é tudo meu. Por que Esaú não pensou assim? Ao contrário, ele ficou com raiva. Ele foi lá casar com mulher que não devia. Por que ele se indignou se agora o filho mais novo está indo embora? Ele está deixando o espaço livre para ele. Por quê? Porque essa nossa cultura de hoje não cabe naquela cultura do céu daquela época. E hoje você quer ser uma pessoa diferenciada, você quer a bênção, você tem que sair dessa cultura brasileira, portuguesa, italiana, alemã, seja lá qual for a sua cultura de origem. Hoje você quer ser uma pessoa fora do comum, você tem que sair dessa cultura tradicional, que as estruturas, o que você tem é o que mais vale. E você precisa voltar a acreditar: eu fico com a bênção, e a minha bênção eu não negocio. E é por isso que eu quero convidar o pastor Tiago, a pastora Cris, para vir aqui nessa manhã. Vem cá, por favor. Pode ser aqui nesse espaço. A pastora fica aqui, pastora aqui, ó, pastora aqui, virada para lá. É aqui. Pastor Tiago, fica aqui, por favor, na frente dela. Virada, não, ao contrário, pastor. Isso, assim. Posso arrastar um pouquinho aqui? Não vai dar problema? Tenta colocar bem para trás. Até que eles pula para cima aqui. Isso, fica aí, pastor. Fica aqui, deixa eu passar aqui. Querido, segundo ato. Sai do teu lugar, passa aqui. Principalmente você que congrega aqui. Sai do teu lugar, vem aqui para receber a bênção do teu pastor e da tua pastora. Queridos, vamos resgatar o princípio da bênção. Antigamente não saía da casa do pai, da mãe, da avó. Benção, vó. Eu quero fazer esse ato. Você fecha negócio. Só segura um pouquinho a fila aí. Ó, você vai lá, fala o que bem entende, fecha negócio, faz tudo a tua cabeça. Aí quando não dá certo, vem do pastor e para a pastora, que é horas e horas de gabinete, de sala de administração, dizer: pastor, me ajuda, ora por mim, pede para a igreja orar por mim, porque deu ruim lá em casa, deu ruim nos meus negócios, deu ruim na minha empresa. Muda essa mentalidade nessa manhã através desse ato. Pede a bênção do teu pastor. Me abençoa, pastor, para que eu tenho uma decisão para tomar essa semana. Me abençoa, pastor, eu vou comprar uma casa. Me abençoa nessa minha viagem, pastor. Me abençoa. Queridos, vamos resgatar esses valores espirituais. Você sabe que nem eu, nem o Tiago, nem a Cris são aqueles pastores: vem cá beijar meu anel aqui, eu é que mando em você, sem a minha bênção tu não é nada. Não é isso. Não é porque agiram com esse tema de uma forma errada que não tem a forma certa de se fazer. Mas, querida, essa individualidade, eu faço o que eu penso, eu faço do meu jeito. Você precisa decidir, definir isso. Eu estou debaixo de uma autoridade espiritual, eu estou debaixo da bênção da minha igreja, eu reconheço o meu pastor e a minha pastora como os pastores dessa casa. Então eu quero a bênção dos meus pastores.
segundo o desejo do meu coração, eu não vou matar segundo a minha presciência, o meu entendimento, mas eu preciso cumprir princípio, porque o princípio que a gente quebra é o princípio que vai nos quebrar também. Então agora pode passar, querido, coisas extraordinárias vão acontecer aqui nessa manhã. Se você na semana quiser procurar o teu pastor e dizer: olha, pastores, eu quero pedir perdão, até hoje eu sempre tomei minhas decisões e só comunicava a vocês, mas agora eu quero andar debaixo da bênção, em nome de Jesus. Pastor, agora a prece é tua e do teu povo, amém? Está entregada a mensagem, está entregada a palavra. Vem ligado, querido. Só que agora, olha só. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu queria que o pastor de fora, o pastor pregador me abençoasse. Eu queria um homem de Deus. Aí que está o detalhe: as pessoas dão a glória para fora, mas eu não vou orar por ninguém hoje nessa manhã, porque a bênção está sob a autoridade dessa igreja. O anjo dessa igreja tem áreas da tua vida que só ele pode abençoar. É que nem esse ministério aqui, né? Já deu um pré-convite. Eu não posso abençoar eles e dizer: ó, eu abençoo vocês para ir para São Leopoldo. Eles têm que ter a bênção do pastor deles. É os pastores deles que vão enviar eles. Você tem: ah, mas eu reconheci tudo isso na vida deles. Reconheci, mas não podemos quebrar princípio. É a bênção que tem que ser conquistada. Pode louvar, querido. Eu só queria dar esse adendo. Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, tua bênção, Pai. Aleluia. Oh, Ralabassurianda, Rebalababase, Revidei Calabossos, Recalabassuranda. João de Jesus, age na pimenta espiritual, Senhor. Flua, Senhor. Flua, Senhor, com teu poder, tua graça. Oh, Jesus. Faz o teu milagre, Senhor. Faz o teu milagre, Senhor. Fluindo sobre nós, que somos Jesus. Cura na baixinha,